Olá pessoal, aqui é o Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Nesse vídeo nós prosseguimos discutindo a reforma tributária. Como nós sabemos, agora depois que a reforma previdenciária foi aprovada lá em primeiro turno lá na Câmara, agora falta apenas a última fase, o segundo turno, e logo depois a Previdência vai no Senado e tudo indica que vai começar mesmo a discussão a respeito da reforma tributária. Como seria lógico esperar, hoje existem basicamente 5 projetos que estão rodando por aí, né? Alguns já estão lá na Câmara, como a PEC 45, ou no Senado, com a PEC 110. Agora nós temos aí um projeto do governo, que ele já está prometendo, que na semana que vem vai anunciar. E além disso, nós temos outros projetos que andaram aparecendo, né? Eu gostaria de comentar neste vídeo um projeto que surgiu esta semana, mais especificamente ontem, que é um projeto que encampa a ideia do imposto único. O imposto único, claro, é o sonho de todo contribuinte, né? Um imposto, um valor só, uma alíquota só, tal. E, infelizmente, atingir esse estágio tem sido muito difícil, especialmente no Brasil, que nós temos muita legislação e tal. Mas, de qualquer forma, com esse clima que nós temos que evoluir aí para a reforma tributária, agora sem dúvida nenhuma, né? Porque é realmente um cipoal muito complicado de legislação. Um grupo de empresários, cerca de 300 empresários, eles têm uma instituição em São Paulo que chama Instituto Brasil. Esses empresários, eles formaram lá um processo, um projeto também de reforma tributária e lançaram nesta semana, aqui ontem mais especificamente, né? E o projeto deles, desse empresário, encampa a ideia do imposto único, né? Inclusive, dentre esses empresários está o Flávio Rocha, que é aquele que foi candidato à presidência no ano passado e que é o diretor lá das lojas Riachuelo, um grande empresário. Muito bem, o que propõe este projeto, essa proposta elaborada pelo Instituto Brasil? Bom, várias coisas, né? E eu vou comentar cada uma. Primeiro, como é imposto único, a incidente do novo tributo seria sobre transações financeiras. Evidentemente, nós estamos lembrando da CPMF, né, que era a Contribuição Provisória de Movimentação Financeira, que nós já tivemos alguns anos atrás. De triste memória, né? Mas, de qualquer forma, essa é a proposta do Instituto Brasil. Então, o novo tributo único, né, o imposto único, incidiria sobre transações financeiras. Segundo, qual é a alíquota? Bom, a alíquota que está sendo colocada lá na proposta é de 2,5% sobre qualquer transação financeira de conta corrente para conta corrente, sendo que na transação financeira é 2,5% no débito e 2,5% no crédito. Na realidade, são 5%, né? 2,5% no débito e 2,5% no crédito. Sendo mais ou menos o seguinte: você comprar alguma coisa por R$ 1.000, quando você pagar, você que está pagando teria que pagar 2,5% daquele 1.000, que daria R$ 25. Só que quem está te vendendo, quem está recebendo o valor, também vai pagar os tais 2,5%, que dá R$ 25. Quer dizer, a soma disso daria R$ 50, que corresponderia a 5% do valor da transação financeira. Muito bem, a ideia desse grupo de empresários é que essa arrecadação ela propiciaria a eliminação de mais de 90 tributos que existem hoje no país. Quer dizer, a ideia seria distribuir todos os tributos da União, dos estados, dos municípios, as contribuições, tudo, seria tudo trocado pelo tal imposto único que eles estão propondo, né? Muito bem. Inicialmente, quais seriam os impostos
substituídos? Bom, inicialmente são os impostos federais, né? A proposta, ela prevê a substituição inicial dos tributos federais, que é o PIS, a COFINS, IPI e o INSS patronal, em um período de 3 meses após a implantação, né? Vamos imaginar que nós implantemos isso a partir de 1º de janeiro de 2020, por hipótese. Então, a partir de 3 meses depois, a partir de 1º de abril de 2020, começaria a eliminação do PIS, da COFINS, do IPI e do INSS patronal, que é um período de 3 meses após a inflação. É claro que depois, na medida que o tempo vai avançando, esse imposto único ele vai absorvendo todos os demais tributos. Muito bem. Como eu disse, esse imposto único, esse novo imposto, será implantado nos moldes da CPMF, que era lá a contribuição provisória sobre movimentações financeiras que nós tivemos aí vários anos, mas faz já algum tempo. Bom, uma das justificativas do grupo de empresários lá do Instituto Brasil em relação a esse imposto único é que ele é insonegável, isto é, ele não pode ser sonegado, né? Porque não há como sonegar, né? Você tem um registro de conta corrente externa, não há como sonegar. Muito bem, outra coisa muito importante é a tal simplificação, né? Como nós sabemos, o sistema tributário nacional, que está na Constituição Federal lá desde 1988, 30 anos já, mas ele é muito complexo, ele é caótico, ele tem muitas obrigações acessórias de cálculo. Enfim, para pagar os tributos do Brasil é realmente um verdadeiro inferno, caríssimo, né, para as empresas, para os contribuintes. Então, qual é a ideia desse Instituto Brasil? Bom, a ideia é que o imposto único elimina todas as burocracias que atualmente infernizam a vida dos contribuintes, ajudando também a diminuir a estrutura da fiscalização do Estado, né? Claro, se nós tivéssemos, se fosse possível, né, um imposto único dessa natureza, vejam que a fiscalização, que é desse tamanho, ficaria bem pequena, né? Por quê? Porque fazer a fiscalização desse recolhimento, teoricamente, seria muito simples. Então, no quesito de simplificação, sem dúvida nenhuma, o imposto único traria incontáveis vantagens. Muito bem, existe, segundo a apresentação que foi feita pelo Instituto Brasil, um desestímulo ao uso do dinheiro vivo. Veja bem, essa experiência que nós tivemos já na CPMF é a mesma coisa, porque há uma tendência de que o contribuinte procure meios de sonegar, de não pagar esse imposto, né? Então, uma das maneiras, claro, seria trabalhar com dinheiro vivo, né? Se você recebe o pago em dinheiro vivo, não tem como, porque aquela operação não vai transitar por um conta corrente bancário, por nada, né? Então não há como você fiscalizar, como monitorar, né? E o contribuinte se vale dessas formas, né? Uma das formas também que foi muito pregada na época é o tal escambo, na mera troca, né? Ele tem que pagar 1.000, ele dá uma mercadoria. E aí ele recebe a quitação, outra mercadoria no lugar, né? Então, como não é uma operação que envolva conta corrente, né, escritural, então, nesse caso, seria possível a sonegação. Bom, segundo o projeto do Instituto Brasil, haverá um desestímulo ao uso do dinheiro vivo, pagar em dinheiro, em moeda corrente, né? E lá está previsto que os saques estariam sujeitos à alíquota de 5%, porque isso já cobriria também as compras realizadas com o dinheiro retirado. Digamos o seguinte, você precisa gastar R$ 1.000, né? Precisa comprar alguma coisa de R$ 1.000. Ora, você pode dar o dinheiro, um crédito, conta corrente, alguma transferência bancária de R$ 1.000 e paga 2,5%, R$ 25. O vendedor vai pagar a mesma coisa. Ora, o que acontece? Então, se você
sacar em dinheiro vivo, pegar aquele dinheiro e pegar em dinheiro vivo, aí você paga em dinheiro vivo. Você pagaria 2,5%, mas o cara que vai receber, que te vendeu, não vai pagar, haveria uma sonegação. Então, segundo o que foi explicado pelos técnicos do Instituto Brasil, haverá uma espécie de um desestímulo ao uso do dinheiro vivo. Isso quer dizer, o saque em dinheiro não pagaria 2,5%. O saque em dinheiro vivo pagaria 5%. Por quê? Porque daí esse saque em dinheiro, os 5% já cobriria também as compras que foram realizadas com aquele dinheiro vivo. Né? Seria uma forma de evitar a utilização de um esquema de dinheiro vivo, porque com isso você pode pagar no saque, mas deixaria de pagar quem recebesse de comprar. Então já tira 5% ali, já pega as duas operações. Esse realmente é um problema. É aquilo que eu digo, se você saca em dinheiro e paga em dinheiro, quem recebe aquilo, haveria possibilidade da sonegação. Então, por isso, o saque em moeda corrente teria 5%, isto é, 2,5% mais 2,5%. Muito bem. Uma da dúvida que foi colocada lá pelo pessoal do Instituto Brasil nesse projeto, a questão é a seguinte: esse imposto único, em princípio, ele substituiria todos os demais tributos e contribuições, tal, né? Ele enxugaria totalmente o sistema tributário nacional. Mas eles têm uma dúvida, que é o seguinte: e o imposto de renda? Será que nós devemos incluir aí todos os impostos e contribuições e também o imposto de renda? Até hoje existe uma dúvida entre os componentes lá do Instituto Brasil. Por quê? Porque eles entendem, alguns, né, não todos, mas alguns entendem que o imposto de renda, seja ele da física ou da jurídica, o imposto de renda é um tributo que ele elimina, ele ajuda a reduzir a desigualdade social, né? Porque na medida que você cobra imposto de renda de um muito rico, uma parte daquele imposto ele vai ser empregado em alguma coisa que melhora a vida daquele que tem menos recursos, que é pobre, etc. Né? Então, o imposto de renda, principalmente pessoa física, ele tem o condão de reduzir ou ajudar a redução da desigualdade social. O pessoal lá do Instituto Brasil, exatamente por isso, tem dúvida se realmente o imposto único deveria cobrir a parte do imposto de renda, né? Ainda há dúvida sobre isso. Parece que uma das ideias que o imposto único substituiria todos os demais tributos, impostos e contribuições, exceto do imposto de renda, que continuaria a ser cobrado. Muito bem, essa, portanto, é uma ideia. Então, isso, rapidamente, esta é a ideia do imposto único, né, que seria, na realidade, um tributo que incidiria sobre as transações financeiras na semelhança da CPMF, da antiga CPMF. Né? Uma coisa é certa, existe uma certa má vontade em relação à CPMF. Né? A CPMF, eu vivi na época lá e ela deixou marcas profundas nos contribuintes que não se dá bem. Aliás, hoje mesmo tem uma declaração lá no presidente da Câmara dizendo que a CPMF não vai passar lá na Câmara dos Deputados. É uma hipótese, tudo vai depender da negociação política, até porque esse projeto do imposto único, ele tem que ter um deputado, um senador que vá uma entidade que vai protocolar isso lá na Câmara dos Deputados, né, para que isso comece a rodar lá. Mas, de qualquer forma, há uma má vontade de aprovar a CPMF. Muito bem, no próximo vídeo eu vou discutir os problemas que o imposto único vai enfrentar daqui para frente, certo? O que vai acontecer, por que é difícil, por que o imposto único, que é tão fácil, tão simples, não tem no mundo inteiro, né? Essas razões, esses modos, esses motivos em que se rechaça
a instituição do Imposto Único, eu devo discutir no próximo vídeo, né? Bom, eu agradeço muito a audiência deste aqui e espero vê-los no próximo vídeo. Muito obrigado.